meninas? Tudo bem com vocês? Posso saber sobre o que estão conversando? É que eu falei pra Charlotte que eu não gosto muito de matemática. E ela me disse que a Bíblia está cheia de coisas que nos lembram a matemática. Sério? Isso mesmo. Eu acho que é um assunto muito legal pra gente comentar e também falar pras crianças de casa. O que vocês acham? É uma boa ideia. Boa ideia, eu gostei. Então, legal. eu vou lá chamar o tio Uli enquanto as crianças de casa se divertem com mais uma atração super especial. Ó, o tio Uli, eu vou lá correndo chamar ele. Eu Ele espero. vai falar da matemática. Dona Charlotte, então o nosso macaquinho veio me contar que hoje você vai falar para ele, para a Og, para as crianças de casa, sobre matemática. Um assunto legal, mas você deve ter inventado alguma forma bem legal e dinâmica para ensinar. Porque eu vi o nosso macaquinho ali todo entusiasmado com a matemática, que legal. Pois é, tio Uli, na verdade eu vou mostrar pra eles que a Bíblia está repleta de matemática. E estamos muito curiosos. Que legal. Bom, a primeira história bíblica fala sobre a multiplicação. Acho que sei qual história é. A dos 5 pães e 2 peixinhos. tá ligada, acertei? Exatamente, Olga. Essa história está no livro de João, no capítulo 6, no versículo 1 a 15, e conta um milagre extraordinário que Jesus realizou. E a Bíblia fala, pequenininho, que uma multidão estava reunida para ouvir as palavras de Jesus lá próximo do Mar da Galileia. Os discípulos começaram a ficar preocupados, pois não tinham nada para alimentar todas aquelas pessoas. Já pensou, Didi? Mas eu também ficaria muito preocupado, né? Eu sei que não eram nem dezenas e nem centenas de pessoas que o seguiam Jesus. Eram milhares e milhares. Pois é, e verdade. Jesus chegou para um de seus discípulos e perguntou onde comprariam pão para toda aquela multidão. Já pensou? Jesus fez isso para provar a fé de Filipe, não foi? Exatamente, pois ele já sabia o milagre que iria fazer. Jesus sempre sabe, amiguinho, de todas as coisas. Mas me conte que eu tô curioso. Que milagre foi esse? Conta hein? pra ele, Charlotte. Didi, deixa eu te contar. Pela fé e sua confiança em Deus, conseguiu alimentar uma multidão de milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos, porque Exato. Jesus tinha muita fé, entendeu? E a Bíblia não nos fala exatamente o número de pessoas, né? Mas alguns estudiosos acreditam que tenha sido aproximadamente uns 25 mil pessoas. Já pensou? Que milagre é esse, hein, tio? É um milagre matemático, o milagre da multiplicação. Multiplicação. Conta mais, Charlotte. Estou começando a gostar de matemática. Ei, Charlotte, fala mais aí pra gente sobre a matemática Tá na bom, Eu também Bíblia. quero. Vamos lá, A Charlotte. próxima história diz respeito ao perdão. Perdão. Legal. Esse assunto é importante demais. Vamos Com lá. certeza é uma história que mostra a matemática novamente na Bíblia. Outra Estou história. começando a gostar de matemática. Mas essa é a intenção, Didi, é pra você gostar mesmo. Essa história sobre o perdão e matemática está no livro de Mateus, Mateus? no capítulo 18, a partir do versículo 21, e fala sobre a quantidade de vezes Já que sei. devemos perdoar uma pessoa. Ué, mas eu não sabia que tinha o número certo de vezes que devemos perdoar uma pessoa. Fala pra ele, Mas não Charlotte. tem não, Didi, esse versículo da Bíblia diz que devemos perdoar uma pessoa 70 vezes 7, que dá um total de 490 vezes. Ó, mas peraí, Didi, quando a Bíblia nos fala de um número tão grande, imagina você perdoar uma pessoa 490 vezes no dia. Ela está se muita referindo ao perdão. Ela quer, na verdade, dizer que devemos perdoar uma pessoa quantas vezes forem necessárias, mesmo que pareçam tantas assim. E a oração do Pai Nosso nos ensina isso também, que devemos perdoar as pessoas, assim Ó. como Deus perdoa os seus filhos. Bem Puxa lembrado. vida, a matemática e os números estão mesmo na Bíblia toda, né? Com certeza, se a gente for ler a palavra de Deus, você vai encontrar várias experiências nesse sentido. Existe inclusive um livro da Bíblia que se chama o livro de Números, e que é uma forma de Deus demonstrar o quanto se preocupa na organização e também com a matemática, viu? Estou gostando demais desse programa de hoje. Opa, que bom! Deu pra perceber o quanto Deus se importa com a organização e também com a matemática. E ainda não acabou não, Didi. Se você ler a história de Noé, vai descobrir que a geometria existe há muito e muitos É anos. verdade. Essa eu não sabia. Pois é, bonecos. Quando Deus mandou que Noé construísse aquele grande barcão, aquela arca, para salvar todos os animais do dilúvio, ele deixou todas as medidas exatas de como aquela arca devia ser construída, de tal forma que lá dentro coubessem um casal de animais de cada espécie, macho e fêmea.
E quer mais matemática? Deus também deu as medidas exatas para que o seu templo fosse construído. Ele queria que tudo fosse perfeito, de forma perfeita. Eu acho, dona Charlotte, que nós já conseguimos convencer o nosso amiguinho Didio, a nossa amiguinha Olga, da importância da matemática. Com certeza, tio Woody. Foi Deus que criou a matemática e eu preciso estudar, ao invés de ficar aí, perdendo tempo e reclamando. Muito bom. E você, meu pequenininho de casa? Você não gosta de matemática? Ah, não, vamos gostar sim. Que tal você se inspirar na Olga, no Didio, na Charlotte, e nós aqui começar a estudar? Você viu como a matemática é importante para Deus também? Então, nada de reclamar. Ó, mãos à obra, pega o seu caderno aí, vamos fazer exercício e vamos estudar de montão, combinado?